Em 2021, o perfeito será visto em você. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós nos rendemos a ti nessa noite e nós declaramos liberdade para que o teu Espírito flua nesse lugar, que o teu Espírito nos convença da verdade da tua palavra. Nós levamos cativo todo espírito ao teu senhorio e declaramos teu governo sobre esse lugar, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, que nos assiste pela internet, em nome de Jesus, amém, amém. Tome teu lugar. Como eu falava para vocês, ontem foi um dia muito especial. Nós estivemos aqui reunidos e a pastora Eliana trouxe uma palavra no período da tarde. Depois os adolescentes foram separados em grupos e cada grupo tinha um monitor, um líder, um ministro responsável, acompanhado de jovens líderes que estavam ali contribuindo na ministração. E eu fiquei responsável por um grupo da faixa de 14, 15 anos de idade, meninos de 14, 15 anos de idade. E ainda tive o privilégio de ter como líder dos jovens do meu lado o meu filho, o Caio. E para mim foi muito emocionante. Pela primeira vez, eu acho, a gente está meio que ministrando juntos ali para aquele grupo de adolescentes. E muitas coisas o Senhor falou comigo no dia de ontem, mas me impactou ver a quantidade de adolescentes que sofrem com situações que eventualmente um dia você sofreu, que eu sofri. A rejeição, ela não é exclusividade de alguns. A rejeição é uma realidade que veio sobre toda a humanidade. E isso, eu tenho falado sobre rejeição há muitos anos. Se vocês olharem no YouTube, tem ministrações minhas falando de rejeição 6, 7, 8 anos atrás. E tem algo que eu entendia da rejeição, que o Senhor me levou a uma compreensão mais profunda a respeito dela. Eu achava que a rejeição ela tinha um gatilho que ativava isso na vida das pessoas. E na verdade eu entendi que a rejeição é uma herança adâmica, que todos nós nascemos com ela. Todos nós experimentamos de uma ou de outra maneira a rejeição nas nossas vidas. E quando eu vi aqueles adolescentes falando das dificuldades que enfrentavam, dos bullying que sofriam, às vezes por uma deficiência física, às vezes por causa de um jeito. Quando eu via eles falando da violência que sofriam dos mais velhos que agrediam ele e consequentemente eles se tornavam agressivos, meu coração foi se enchendo de compaixão. E eu pensei algo ontem, que é o que eu gostaria de falar com vocês. Se isso é uma realidade, e se nós temos uma responsabilidade com a próxima geração, de ajudá-los a vencer, de ajudá-los a superar situações, nós precisamos primeiro nos perguntar: será que nós já superamos as nossas? Será que nós temos condições de conduzi-los a um lugar de liberdade, se ainda nós somos prisioneiros dentro de nós mesmos em algumas situações mal resolvidas, das nossas almas, fruto dessa rejeição? E essa semana, nós temos passado, nas últimas semanas, o apóstolo Hélio tem trazido um curso, um ensino para ministros aqui da casa, de formar libertadores, e eu não estava participando disso. Ele falou assim: eu acho que seria interessante você assistir. E nessa semana eu peguei todo o material que eles já estavam há semanas estudando, e peguei num dia e estudei tudo. E foi impressionante porque no meio de toda a ministração do pastor Cote, lá de Curitiba, uma frase foi impressa no meu espírito. Você já viu o filme em inglês, onde você consegue entender o inglês de quem está falando, e você vê a legenda embaixo, e você sabe que a legenda, ela está diferente do que a pessoa está falando? Porque eles te passam o conceito, mas não muitas vezes a tradução ao pé da letra. E aquele pastor estava falando algo, mas no meu espírito a frase ela vinha gritando de outra forma. E a frase que
que eu ouvi e que é o título da mensagem nessa manhã é: como conviver vitoriosamente com as derrotas. Essa foi a frase que ficou gravada no meu espírito, e eu falei: eu vou ter que escrever sobre isso, eu vou precisar ministrar sobre isso, porque foi muito forte. O Espírito Santo parece que escreveu dentro de mim: como conviver vitoriosamente com as derrotas. Parece um paradoxo, parece que não faz sentido, parece que a gente está falando de duas coisas opostas. Como assim? Como você vai conviver de forma vitoriosa com derrota? Quem está vivendo derrotas está se sentindo derrotado. É impossível alguém estar vivendo em derrotas vitorioso. Mas tem uma frase de Jesus que quebra esse meu argumento. Mateus 19:26 diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então eu quero te falar a primeira coisa nessa noite. Pode para você parecer um paradoxo, pode parecer para você contraditório, mas Deus é capaz de fazer com que nós possamos conviver de forma vitoriosa com as derrotas. E mais do que isso, Ele não só pode, como Ele precisa fazer isso nas nossas vidas, porque fatalmente nós vamos ter que lidar com derrotas nas nossas vidas. Todos nós precisamos aprender isso, porque Ele se apresentou como sendo o caminho, verdade e vida. Aquilo que Ele trilhou, nós também iremos trilhar. E Ele foi um homem provado em dores, Ele foi alguém que experimentou o sofrimento, Ele foi alguém que foi quem mais experimentou rejeição sobre a face da terra. E nós precisamos entender isso. Então essa noite eu quero declarar por meio do Espírito que a mesma força com que essa frase se imprimiu no meu espírito, ela se imprime no teu também. E nós sairemos daqui nessa noite, em nome de Jesus, conscientes de como é possível conviver vitoriosamente com derrotas. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo foi a primeira pessoa a escrever sobre esse assunto. Em Romanos capítulo 8, tem uma frase, tem um verso que normalmente nós retiramos ele do contexto e transformamos em adesivo de carro, em cumprimento de crente. Quantos crentes você já viu te cumprimentar assim: e aí, varão, você é mais que vencedor, hein? Adesivo de carro, você é mais que vencedor. E o que vem na tua mente quando te fala assim: você é mais do que vencedor? Você fala assim: pode estar todo mundo vencendo, mas eu supero a todos, porque além de vitorioso eu tenho Cristo. Parece, quando se ouve essa frase, é assim: eu sou mais vencedor que qualquer vencedor. Mas essa frase, ela é tirada do contexto, não é isso que Paulo está falando. E eu queria te convidar a ler a partir do versículo 35. Romanos 8:35 diz assim: olha a lista de situações que Paulo começa a descrever. Quem nos separará do amor de Cristo? Daí ele começa: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele começa a relatar todos os conflitos da sua época, da sua realidade que ele experimentava. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E daí ele conclui: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Uau! Você pode falar assim: amém? Paulo não está falando de um roteiro de vitória, ele está falando de um roteiro de um monte de derrota. E em meio a todas essas derrotas, ele fala assim: em meio a todas essas coisas, é possível ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Se nós fôssemos transcrever
as palavras de Paulo para a realidade dos dias de hoje, eu poderia estar falando para você, em meio à depressão, em meio à síndrome do pânico, em meio à ansiedade, em meio ao abandono, em meio às frustrações, em meio aos conflitos, em meio à escassez financeira, em meio aos problemas que você enfrenta, nenhum deles pode separar do amor de Deus, e você é mais do que vencedor em meio a essas circunstâncias. Agora, será que isso é uma verdade na minha e na tua vida? Ou quando nós começamos a enfrentar essas dificuldades, nós nos sentimos como derrotados por elas? Nós nos sentimos como que vencidos por essas realidades. Somos tentados a parar, somos tentados a recuar, a retroceder e a inclusive duvidar do amor de Deus, duvidar de que Deus é bom. E eu não estou falando de você, eu estou falando de quando eu enfrento os meus conflitos. Muitas vezes eu olho para Deus e falo assim: Senhor, eu só tenho uma certeza que me sustenta, o Senhor não mudou, o Senhor é bom, porque parece que o que o Senhor está fazendo para mim é algo mal, mas o Senhor é bom. Outra coisa que eu não consigo entender, mas eu preciso crer, é que o teu amor dura para sempre, o teu amor não acabou comigo, o Senhor continua me amando. Então eu tenho algumas verdades universais que me sustentam quando tudo não faz sentido. E o amor de Deus, e que nenhuma situação pode me separar desse amor, é essa realidade que me governa, que me sustenta. Agora, se Deus sabe que para o homem é tão importante saber conviver de forma vitoriosa com as derrotas, a pergunta que eu não sei se você faz, mas eu fiz: pô, se isso é tão importante, por que já não vem de fábrica? Por que a gente tem que aprender no meio da vida? Não seria mais fácil? Olha, Levi, é importante você aprender a conviver com as derrotas de forma vitoriosa. Então você já vem isso como item de fábrica, você já nasce sabendo vencer, passar de forma vitoriosa por derrotas. Não parece algo estranho que um pai que nos ama nos crie com a ausência de um item tão importante para você passar pela vida? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: quando Deus forma o homem não tinha ausência de nada, o homem veio com esse item de fábrica. E daí ele chegou para Deus e falou assim: não quero mais, isso aqui para mim é um acessório, eu consigo conduzir minha vida sozinho. E o homem se separou de Deus, e o homem se abriu mão. Nós precisamos reaprender hoje aquilo que um dia se perdeu, porque no princípio não era assim. Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 28, diz assim: Deus formando o homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Adão não tinha conflitos internos, até que Deus criou a mulher. Brincadeira. Na verdade, nesse momento da história, a relação de Deus com o homem era tão incrível que Deus se antecipava às necessidades do homem. Então quando Deus criou o homem, viu que o homem era bom, falou assim: está faltando alguma coisa, não é bom você caminhar sozinho, vou te fazer uma ajudadora idônea. Deus se antecipa em algo que o homem nem sabia que ia precisar. Você não vai conseguir sozinho, você precisa de alguém do teu lado, que saia de você, na mesma dimensão, na mesma estatura, que te complemente. Então Deus cria a mulher,
E Deus cria o homem e a mulher nesse contexto de provisão, de governo, de domínio sobre todas as coisas, mas a partir de uma vida interna que era integral, que era plena. O homem governava externamente porque ele era governado internamente pela voz de Deus. Quando o homem se distancia de Deus, ele perde essa voz interna e ele se perde por fora. E quando o homem se afasta de Deus, a primeira coisa que ele faz é se esconder, porque quando o pecado entra na humanidade pela desobediência, o homem se distanciou de Deus, e esse distanciamento produziu automaticamente uma palavrinha que todos nós temos ouvido agora nessa noite, que se chama rejeição. Então, se nós fôssemos resumir rejeição não é só situações ou circunstâncias que você passa na sua vida que te fazem não se sentir aceito. Rejeição é algo que você herdou de Adão, pelo distanciamento que o homem recebeu de Deus por causa da queda. O homem tentou suprir essa carência, essa distância, de uma forma mecânica e externa. Quando diz a palavra que Adão buscou folhas de figueira para se cobrir, essas folhas, elas são o símbolo da religião. O homem estava tentando cobrir a sua vergonha, o homem estava tentando cobrir a sua nudez, o homem estava tentando encontrar uma maneira humana de se sentir aceito novamente por Deus. Mas Deus, de uma forma profética, toma a pele de um animal, mostrando que para que o homem pudesse ser reconciliado, seria necessário um sacrifício. Só que a realidade do que aconteceu no Éden, ela se repete nas nossas vidas até hoje. O homem segue nos dias atuais, buscando externamente uma maneira de suprir suas carências e a sua necessidade de ser aceito. Só que tem uma coisa, meus irmãos: muitos de nós que nos sentimos rejeitados e não nos sentimos aceitos, achamos que isso é consequência de um problema que aconteceu na nossa vida. E o que eu estou querendo te dizer nessa noite é que não é. Nós todos herdamos isso de fábrica, e mesmo que você não passe por problemas, você vai experimentar a rejeição, porque faz parte dessa natureza caída e distante de Deus. E eu vi isso nos olhos dos adolescentes ontem, e vejo isso todos os dias na vida de pessoas que eu aconselho. Mulheres que foram abandonadas por seus maridos, mulheres que foram muitas vezes traídas. Quantas eu já aconselhei que o marido traiu, e de repente a mulher começa para tentar se tornar aceita, se expõe na internet, começa a mudar o tipo de roupa, começa a mudar o corte de cabelo, e faz um monte de mudanças externas para tentar suprir uma carência interior de um trauma e de uma rejeição. Quantos homens que passaram por problemas empresariais, quantos homens nessa nação nesse período de pandemia, empresas com problemas, dificuldades financeiras, e parece que isso é como uma lepra. A pessoa começa a se sentir não mais aceita no ambiente, porque ela fala assim: cara, eu estou cheio de problema. E daí você luta por uma conquista financeira, porque você acha que a conquista financeira vai te fazer ser aceito na sociedade. Isso é uma mentira, isso é frágil, isso é superficial. Você acaba tentando tratar um câncer com band-aid, porque não se trata a rejeição buscando uma folha externa para cobrir a nudez. Só que nós não entendemos e continuamos, e todos os dias isso começa a se tornar mais evidente na adolescência, mas se repete até a vida adulta. Pessoas tentando de alguma forma chamar a atenção para se sentirem aceitas. O ciúme nada mais é do que o grito da alma, porque a pessoa não se sente aceita, não se sente amada. Quantos casamentos com problemas, porque o homem vem com rejeição, a mulher vem com rejeição, e quando os dois se unem, os dois em toda a atitude do outro não se sentem aceitos. Ai, meu marido não me ouve,
meu marido não me dá atenção. E o marido fala assim: nossa, minha esposa só reclama. Os dois precisando ser aceitos, os dois com conflitos de rejeição. E daí acabam descontando no quê? Em algo externo. A culpa sempre é de alguém. Para os adolescentes, os responsáveis de todos os problemas são os pais, sempre. Eu vivo esse problema, eu vivo essa dor porque meu pai separou da minha mãe, porque minha mãe não me entende, e a gente vai buscando sempre as situações na vida para justificar essa rejeição. E ontem eu tive uma experiência naquela roda de adolescentes que me marcou profundamente. Porque ontem naquela roda de adolescentes, eles começaram a se expor à medida que a gente foi conversando. Um deles falou assim: eu me tornei alguém extremamente agressivo, porque eu fui muito agredido. E eu falei assim: isso é a coisa mais normal que acontece na vida do ser humano. Ele replica o que recebeu. Toda pessoa que se torna um abusador sofreu abuso na sua infância, porque a gente replica as feridas que não são curadas. E daí de repente, no meio daquele contexto, vou citar o teu exemplo, no meio daquele contexto, o Caio pede a palavra, o meu filho, e fala assim: pai, posso compartilhar algo sobre rejeição? Eu falei pode, e ao mesmo tempo uma interrogação gigante nasceu dentro de mim. Eu falei: o que esse moleque vai falar de rejeição? Eu falei: caramba, pensa em alguém que foi amado desde antes de ser concebido. Eu não conhecia nem a Leila, mas eu já sonhava com um filho homem. Na minha experiência com Jesus, com meus 16, 17 anos, eu já orava: Senhor, eu quero ter um filho, eu sonho em ter uma família, e eu quero que a minha vida seja para ver esse meu filho formado e eu poder transferir. Eu já amava o Caio sem antes nem conhecer a Leila. Quando eu me casei com a Leila, eu falava para ela desde o primeiro ano de casado: vamos ter um filho, vamos ter um filho. Ela falou: calma amor, muito cedo. Quando ela engravidou e eu descobri que o menino seria que seria um menino, cara, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei: cara, ele foi desejado, ele foi amado, a gente vive um ambiente familiar maravilhoso. O que ele vai falar de rejeição, meu Deus? E na verdade Deus estava me preparando para que eu pudesse ir mais fundo no que Ele quer tratar comigo e com você nessa noite. Então o Caio começou a dizer e falou assim: olha, queria compartilhar algo com vocês a respeito de rejeição. Eu praticamente cresci nessa casa, convivo aqui com todo mundo desde que sou menino. E quando eu comecei a me tornar adolescente, com meus 12, 13 anos, eu percebi que eu me identificava muito com os meninos mais velhos. Eu estava muito próximo do Bruno, do violino, do Maicon. Ele mencionou umas 3, 4 pessoas, assim, eu era muito amigo deles, e eu gostava de estar com eles, e eu conversava com eles. Mas um dia eu acordei e comecei a pensar assim, falei: tem alguma coisa errada nisso aí. Por que esses caras mais velhos andam comigo? As minhas conversas não são as dele, os meus gostos não são os dele. Já sei, eles caminham comigo porque eles querem estar perto do meu pai, não é de mim. E aquilo começou a construir dentro do Caio uma rejeição e uma barreira contra as pessoas da igreja, ao ponto dele se afastar. Teve uma época que para ele era uma luta vir à igreja, porque ele achava que os relacionamentos com ele tinham um interesse com a minha vida e não com ele. Deixa eu te perguntar uma coisa: isso era verdade ou não? Sim ou não? Você acha que o Michael, o Bruno, ou as pessoas se relacionavam com ele para tentar se aproximar? Era verdade ou era uma construção na mente dele? E o que eu quero te dizer é exatamente isso nessa noite. A rejeição que você carrega não é fruto de algo real, mas o diabo, ele se aproveita dessa natureza caída adâmica que nós carregamos, e ele alimenta isso, soprando na sua mente mentiras. Você não é aceito, você não é amado, você não é bem visto. Você percebeu que você chegou, você entrou e ninguém te cumprimentou, e o diabo vai minando a sua mente, e como você já carrega essa rejeição, você se alimenta disso. Você começa a acreditar numa mentira.
E foi isso que o Senhor me explicou. Rejeição não tem a ver só com gatilhos de situações que acontecem na nossa vida. Você pode ter vivido um ambiente perfeito, e para de castelar na sua mente: que se tivesse acontecido isso na minha infância, se meu pai e minha mãe não tivessem separado, ia ser diferente. Não ia, porque essa natureza caída, ela não é resolvida com a solução dos problemas externos sob controle. A única maneira de resolver o conflito interno é através da cruz, quando nós experimentamos um novo nascimento, uma nova vida. Sabe, às vezes parece que é cruel você imaginar, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que aconteceu em Adão se tornou herança de toda a humanidade. Você não precisa de nada errado acontecer na sua vida para que você não se sinta aceito. Basta você ter nascido, e já vai ter situações que vão te levar a não se sentir aceito. Quantos podem dizer amém? Quantos estão se identificando com o que eu estou falando? Para quantos eu estou falando e você está falando sim, é verdade, eu me sinto assim, eu já experimentei isso. E são inúmeras as situações que nos fazem não nos sentimos pertencentes ou não nos sentimos aceitos, e a gente começa a criar várias situações. Você já percebeu que tem pessoa que ela chega num lugar, ela tem que chamar a atenção. Ela tem que chamar a atenção porque na verdade ela tem uma necessidade de ser aceita. Eu estava ministrando nessa manhã, e quem estava aqui no louvor hoje era a Suca, esposa do pastor Henrique. E eu estava contando para eles que, pensa numa família que eu amo nessa casa. Desde que eles chegaram aqui, não só de palavras, mas o que eu podia fazer para demonstrar meu amor por eles, eu fazia. E um dia a Suca chega para mim chorando e fala assim: apóstolo, eu preciso conversar com você. Eu falei: amém, Suca. Ela falou assim: eu sinto que você não me ama, que você não gosta de mim. Eu falei: de onde você tirou isso, Suca? Eu comecei a lembrar ela de todas as coisas que eu já tinha feito com ela e com o Henrique. Eu falei: você sabe o que está acontecendo? Isso não é um problema meu com você, isso é um problema teu. Você não se sente aceita. Você tem uma forte rejeição dentro de você. E por mais que eu faça ou tenha atitudes em direção a você, você nunca se sente amada. E não tem a ver comigo, isso é um problema teu. E é interessante que eu estava falando sobre isso nessa manhã, e ela estava ali com os olhos assim, me ouvindo com a mesma cara. Ela deve estar me assistindo agora. Te amo, viu, Suca? Mas eu quero contar para vocês um paralelo do Antigo Testamento que nos ilustra bem essa situação. Todos vocês já me ouviram falar, e eu sempre repito, que o Antigo Testamento, todas as histórias que a gente vê relatada ali, elas são sombras e figuras de uma realidade espiritual mais profunda, que foi revelada então no Novo Pacto. E tem uma história que ela nos aponta bem a realidade profética do que nós vivemos hoje. Está lá em Gênesis 25, dos versículos 21 ao 23, nós vamos ler juntos esse texto que é profético e ilustra bem essa realidade. Gênesis 25, do 21 ao 23, diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém? Essa é a história de Jacó e Esaú. E muitos de nós, quando não entendemos a realidade profética dessa história, a gente não consegue entender, que história é essa?
Será que isso aqui está falando da briga de Israel com Palestina até os dias de hoje? Né? Porque a Bíblia fala que a mulher percebeu, ela estava carregando gêmeos no seu ventre. E ela falou assim: parece que eu sinto que essas crianças estão brigando já antes de nascer. Que irmão briga com irmão, a gente até entende, mas antes de nascer. A palavra diz que quando saiu Esaú, Jacó saiu segurando o seu calcanhar. Os dois já estavam na porrada dentro do ventre. E daí ela foi consultar o Senhor, e o Senhor explicou para ela. Falou assim: a realidade, Rebeca, é que não se trata dos seus 2 filhos. Você está dando à luz a uma realidade profética. Nós estamos aqui falando de 2 nascimentos. Nós estamos falando do que nasce primeiro e que profeticamente ele terá que se sujeitar ao que nasce depois. Essa realidade, ela aponta o nascimento de 2 pessoas sobre a face da terra, que de fato são as 2 pessoas que importam para nós nessa noite: o primeiro Adão e o último Adão. Porque o primeiro, ele já nasce com um destino profético cravado. Você vai ter que se sujeitar ao que vai nascer depois de você. Eu não sei se você já pegou aí, eu não sei se você já captou no seu espírito, mas nós nascemos primeiro. Por que nós nascemos primeiro? Quando você veio a esse mundo, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você experimentou o que a Bíblia chama de primeiro nascimento. E esse primeiro nascimento teu, você herdou essa natureza adâmica. Mas teve um dia que alguém falou para você de Jesus, que alguém anunciou a você a mensagem do Evangelho, que alguém te disse que Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele enviou o seu único Filho ao mundo para te resgatar dos seus conflitos, das suas mazelas, das suas rejeições, e você acreditou nessa história. E quando você acreditou nessa história, você recebeu uma semente com uma nova carga genética dentro de você, uma nova natureza. E a Bíblia diz que nesse momento você nasceu de novo no Espírito. E essa nova pessoa que nasceu, ela é mais nova do que aquela que até o dia da sua conversão dominava sobre a sua vida. E é um processo até que Cristo cresça em nós e sujeite a velha natureza que comandava até Ele chegar no pedaço. Mas existe uma palavra. Qual é a palavra? O maior vai servir o menor. Ou seja, pode ser que você tenha lidado com esses conflitos na sua vida até o dia de hoje, mas hoje é uma palavra profética te dizendo: olha, toda essa natureza caída, toda essa rejeição, todas essas dores tem que se sujeitar à nova vida que hoje você porta, porque Cristo vive em você. Segunda Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O novo nascimento produz uma nova vida. O novo nascimento nos liberta dessa necessidade de ser aceito. Por quê? Porque o novo nascimento produz nas nossas vidas um dos maiores propósitos de Jesus, de nos reconciliar novamente com o Pai. A rejeição que nós carregávamos era porque nós éramos irreconciliáveis, nós estávamos distantes de Deus, mas em Cristo Ele nos reconciliou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que é dor hoje na sua vida também vai ser cura para alguém amanhã. Deus, Ele soluciona
toda a rejeição, toda a dor, todo o sofrimento, levando o seu filho a carregar sobre si toda a rejeição da humanidade. Salmo 118, 22 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal, ou pedra angular. Existe, eu já falei sobre isso aqui, existe algo que nós estudamos na engenharia que se chama as forças numa treliça, o encontro de forças, que quando você pega esse encontro de forças e ele culmina num ponto, naquele ponto esse encontro de forças tem que se tornar nulo, e aquele ponto basicamente é o ponto que sustenta toda a estrutura. Essa pedra angular ou pedra de esquina era essa pedra que no elemento da construção suportava todas as cargas. E a Bíblia fala assim: a pedra que foi rejeitada pelos construtores se transformou a pedra que suporta toda a construção. Sabe de quem está falando aqui? De Cristo. Naquilo que ele foi rejeitado, ele se tornou o principal. Naquilo que você hoje sofre rejeição, aquilo que hoje é a sua maior dor, vai se transformar em antídoto na vida de muitas pessoas. Preste atenção na tua vida, aquilo que mais te angustia, porque o Senhor está te libertando disso nessa noite, e aquilo que antes era dor vai se transformar em testemunho, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém de verdade. Aleluia, aplauda ao Senhor. Olha o que o profeta Isaías fala a respeito de Jesus. Isaías 53:3. Isaías foi um profeta messiânico, foi um dos caras que mais escreveu a respeito de Jesus 600 anos antes de Jesus nascer. Isaías descreve a Jesus com uma precisão profética incrível. É assustador você ver, parece que ele está falando da cena que ele está vendo na cruz. Foi 600 anos antes. E ele fala assim: ele era desprezado. Preste atenção: o mais rejeitado entre os homens. Sabe o que o pai fez? O filho levar sobre ele toda a rejeição que nasceu em Adão. A Bíblia fala que ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Você sabe o que é ser alguém que as pessoas escondem o rosto? Você sabe, é mais ou menos a sensação de você estar andando na calçada e alguém pegar e falar assim: ih, lá está vindo um Alan, deixa eu virar para cá. Esse aí é um mala sem alça, deixa eu ir para o outro lado. A Bíblia fala que as pessoas passavam por Jesus e viravam o rosto, que ele era desprezado entre os homens. Você já foi desprezado por alguém? Você já sofreu desprezo, às vezes na sua casa, na sua família, pelos teus pais? Tem pessoas que sofrem desprezo dentro de casa, se sentem rejeitadas pela maneira como são tratadas pelos pais, pelo cônjuge. O que eu estou te falando nessa noite é que a cura dessa tua ferida não está na mudança da pessoa que te feriu. A tua cura não está na mudança no teu marido ou no teu pai. A tua cura está quando você entende o poder de nascer de novo e permite que Jesus te governe de dentro para fora. Sabe o que acontece quando Jesus assume o governo da tua vida? Você consegue ir para a cruz e olhar para todos os que te levaram até lá, porque ninguém vai para a cruz sozinho. A gente sempre vai precisar de alguém para dar uma forcinha, né? Uns amigão. E daí quando você está lá na cruz, exposto publicamente, e Jesus de fato te governa, você não fala para Deus: Senhor, olha o que estão fazendo comigo, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, faz esses incircuncisos ver a minha vitória. Você não fala isso. Você fala assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe por quê? Porque você começa a entender
que a tua vida, ela não pode ser marcada por ninguém, porque a maior marca que nós podemos carregar é a marca de Jesus, que Ele produziu em nós na cruz. E essa marca, ela supera qualquer outra palavra, qualquer outra rejeição, qualquer outro desprezo. Nós nos tornamos aceitos em Cristo, e não pelas coisas que fazemos. Jesus é o ápice dessa palavra que eu ministro nessa noite. Se tem alguém que soube conviver vitoriosamente com as derrotas, foi Jesus. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos, além de lutar com as realidades externas, enfrentar um outro desafio que Jesus também enfrentou, que é o se sentir rejeitado pelo próprio Pai. Ele não foi só rejeitado pelos homens. Pode soar como uma heresia para você, mas ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que quando ele chegou à cruz, no momento da sua crucificação, e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não respondeu do céu: meu filhinho, eu estou aqui, fica de boa. Não, a Bíblia fala que o Senhor deu as costas para o filho. E não deu as costas porque ele estava com dó. A dó não é um sentimento que existe em Deus. Deus não deu as costas para Jesus e falou assim: não consigo nem ver meu filho na cruz. Não foi isso que aconteceu. Ali, na cruz, Jesus estava carregando toda essa natureza caída de Adão. Ali ele estava levando toda a rejeição e todo o pecado da humanidade, inclusive o meu e o seu. E não há comunhão entre Deus e pecado. Então ele não deu as costas a Jesus, ele não deu as costas com dózinha de Jesus, ele deu as costas porque ele não tem comunhão com isso. Jesus precisou ser separado momentaneamente do Pai. Além de ter sido rejeitado pelos homens, ele experimentou a distância do Pai. Por quê? Porque ele tinha que redimir o que Adão produziu lá no Éden. Adão se distanciou de Deus por causa de egoísmo, e Jesus se distanciou de Deus para nos reconciliar do que Adão produziu. Irmãos, isso é poderoso. Você consegue entender o que eu estou falando? Adão se distancia de Deus porque era obstinado e queria conduzir a vida do seu jeito. E Jesus se distancia de Deus em função de outros, para reconciliar quem estava longe. Até quando você vai continuar obstinado em conduzir a vida do teu jeito? Até quando você vai enganar a si mesmo? Até quando você vai alimentar pecados escondidos e uma vida obscura? Medo de ser aceito? O Senhor já te amou e pagou o preço para a sua reconciliação. Agora você precisa andar na luz. Você precisa trazer a luz. Você precisa ser curado e se apropriar do poder de nascer de novo. O poder dessa nova vida que nos liberta de toda rejeição. O Senhor quer nos conduzir a uma vida de fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós não vivemos daquilo que são realidades, nós vivemos daquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos transforma as realidades que vivemos. Eu vou repetir para você: naquilo que você crê, aquilo que você crê transforma a realidade que você vive, para o bem ou para o mal. Essa semana eu aprendi uma outra coisa, que medo não é um assunto neutro. O medo é você crer no inimigo. O medo é uma fé no mal. O medo é uma fé nas coisas que vão dar errado. Agora existe algo que é um poder intrínseco à fé. Toda fé produz algo, Giovanni. A Bíblia fala que a fé traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Se eu creio em Deus e creio na palavra de Deus, aquilo que eu creio eu trago à existência por fé. Agora, se eu sou alimentado pelo medo, esse medo que me governa também traz à existência coisas que não são de Deus.
É por isso que a Bíblia diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Porque o medo, ele é uma fé inversa. Ele te alimenta e faz trazer mudança nas suas realidades. O teu temor gera situações, porque o teu temor se opõe à sua fé. Então nessa noite, eu quero orar para que você seja livre de toda rejeição, de toda ansiedade, de todo temor, de todo medo de que as coisas vão dar errado na sua vida, porque elas já deram certo, porque o Senhor te amou, Ele te reconciliou e Ele te resgatou através da morte de Jesus. Você tem a oportunidade de dar fim a um tipo de vida e experimentar uma nova vida. O Evangelho não é a melhora da tua vida atual. O Evangelho é você provar dessa nova vida, dessa nova natureza, que não tem nada de rejeição, porque nessa nova natureza nós somos reconciliados com o Pai. Quantos creem de verdade nessa palavra? Digam amém. Eu quero te dizer mais uma vez: as nossas feridas tem poder para curar. Se as feridas de Jesus nos trouxeram cura, e se hoje Ele habita em nós, eu quero te dizer que cada uma das tuas feridas tem poder para curar. Cada uma das áreas aonde você se sentiu rejeitado, Deus vai te usar para produzir reconciliação na vida de outros. Então não tenha medo. Não tenha medo, não pare no meio dos problemas que você está enfrentando. Não ceda à voz do inimigo na sua mente. Não dê ouvidos ao inimigo na sua mente, porque o Senhor te ama e isso não pode ser colocado em dúvida nessa noite. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a rejeição, nem a ansiedade, nada. Aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.